Opa! E aí, pessoas? Tudo bem, né? Bom, então agora a gente vai fazer alguns exercícios envolvendo tanto arco duplo quanto arco metade, tá? Então vamos lá, vamos ao primeiro exemplo aqui, ó. Vamos supor, tá? Vamos supor que o exercício dê para a gente o seguinte. Ele fala lá que o seno de x ele é 4/5. Essa informação não é suficiente, por quê? Ele tem que informar que quadrante que está esse ângulo. Por quê? Porque o seno dando 4/5 pode ser tanto o primeiro quanto o segundo quadrante, né? Porque 4/5 é positivo. Vírgula. Então, o x está no primeiro quadrante, que é de quadrante ali. Ó. Mediante a isso, vamos determinar aí o seno de 2x, o cosseno de 2x e a tangente de 2x. Vamos determinar todos esses valores aí. Bom, então vamos lá. O que é o seno de 2x? O seno de 2x ele vai ser 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x, né? Bom, feito isso, o que a gente então vai fazer aqui, ó? Como ele deu o seno de x, eu consigo então descobrir, que eu já tenho esse cara aqui, eu consigo descobrir o cosseno pela relação fundamental. E aí, tendo o seno e o cosseno, eu acho o seno de 2x, certo? Então, aqui, ó. Então, pela relação fundamental, o que a gente vai ter aí, ó? O seno de x é 4/5. Então, a gente tem lá aqui o seno ao quadrado de alguma coisa, mais o cosseno ao quadrado da mesma coisa tem que dar 1. Bom, aqui é 4/5, então vai ficar 4/5 ao quadrado. E o cosseno ao quadrado fica aqui de boa, esperando o resultado dele, certo? Bom, então o que vai acontecer? O que vai dar o meu cosseno ao quadrado aqui de x? Ó? Vai ser 1 menos 16/25, né? Que eu já vou passar para o outro lado já com o quadrado efetuado. Ó. Certo? Bom, aí, feito isso, o que vai ser o meu cosseno ao quadrado de x aqui? Ó? Calculando a MMC ali, vai ser 25, né? Aí, o 25 multiplico 1 e subtrai de 16, que vai dar 9/25. Bom, extraindo a raiz disso, vai dar 3/25, né? 3/25. Vai dar 3/5. Aí, a gente analisa o sinal, tá? Aí, aqui é importante a questão do quadrante, ó. Daqui, a gente vai ter, então, que o cosseno de x, ele pode ser mais ou menos 3/5. Mais ou menos. Aí, a gente volta aqui, ó, e vê qual que é o quadrante do x. Como ele é no primeiro quadrante, tanto o seno quanto o cosseno são positivos. Ah, então aqui você toma a sua primeira decisão, ó, tá? De que decisão que você tomou? Você manteve esse valor aqui positivo. Então, você coloca aqui entre parênteses, ó, porque o x pertence ao primeiro quadrante. E aí, acabou. Por quê? Porque você já tem o seno e o cosseno. Tendo o seno e o cosseno, lá, você consegue encontrar o seno do arco duplo. Pronto. Então, no caso aqui, o seno de x era 4/5, né, que o exercício deu, e o cosseno, 3/5, que a gente acabou de determinar. Então, vai ficar 2 vezes 4/5 vezes 3/5. Ou seja, 12 vezes 2, 24. 5 vezes 5, 25. Então, quer dizer que o seno de 2x é igual a 24/25. Bom, como que a gente determina o cosseno de 2x? Você pode usar a relação fundamental, visto que você tem o seno de 2x, mas é muito mais rápido você fazer isso aqui, ó. Porque o cosseno do arco duplo vai ser o quê?
vai ser o quadrado do cosseno de x menos o quadrado do seno de x. Como você já tem esses dois valores, é mais rápido. Ó, o cosseno deu 3/5, né? Então, a gente vai levar isso aqui ao quadrado. E o seno deu 4/5, que é o que já estava lá no enunciado, né? Ó. Portanto, a gente vai ter o quê? Ó, 16/25 avos, né? No caso aqui, o primeiro é 9, depois o outro é 16. Então, a gente vai ter 9 menos 16, ambos têm denominador 25, né? Então, 9 menos 16, 25 avos. E aí, o 9 para 16 dá 7, né? No caso aqui, então, ficaria menos 7, 25 avos. Bom, então a gente já tem o seno de 2x, ó, que está aqui. Vou até marcar de outra cor. E a gente tem o cosseno de 2x, que deu menos 7, 25 avos. E agora, para achar a tangente de 2x? Ué, é só dividir um pelo outro, né? Porque a tangente não é a razão entre o seno e o cosseno? Olha lá. Então, isso aqui é o seno de 2x, porque basta ser o seno do mesmo ângulo, né? Sobre cosseno de 2x. Bom, o que é o seno? O seno de 2x deu 24, 25 avos. Então, vou colocar aqui, ó, 24, 25 avos. E o cosseno a gente acabou de achar que foi menos 7, 25 avos. Ó. Então, menos 7, 25 avos. E aí, o 25 avos vai embora. O que vai dar a sua tangente? Menos 24 sétimos. Beleza? Pronto. Ó. Olha lá. Então, determinamos a tangente de 2x, o cosseno de 2x e o seno de 2x. Ó, estão todos aí. Beleza? Se liga aí que a gente vai fazer mais um exemplo. Bom, suponhamos, então, que ele deu para a gente assim, ó. Ele deu uma expressão do tipo a cotangente de 2x mais a cossecante de 2x. Ó, deu essa expressão e chamou essa expressão de y. Aí ele fala o seguinte, a gente quer, então, uma outra maneira, a maneira mais simples possível, de escrever essa expressão aqui. Bom, se a gente quer a maneira mais simples possível, então a gente tem que fazer desaparecer essas coisas aqui, porque assim, é uma soma de duas razões, né? A gente tem que, sei lá, o que é mais simples que isso? Ficar uma razão só. Bom, então, o que eu sugiro sempre, quando você tiver situações assim? Passa tudo para seno e cosseno, tá? Essa é a dica que eu dou. Então, vamos lá. Primeira coisa, o que é a cotangente? Né? A cotangente de qualquer coisa, independente se ela é 2x, 50x ou x, cotangente é o inverso da tangente. Então, se a tangente é seno sobre cosseno, a cotangente é cosseno sobre seno. Olha lá, é isso. E o que é a cossecante de qualquer coisa? Né? No caso aqui está 2x, mas, sei lá, cossecante de x. Cossecante é o inverso de quem? Do seno, né? Então, isso aqui é 1 sobre seno de 2x. Bom, então já começa assim. Então, no lugar dessas coisas aqui, ó, eu vou escrever isso que eu acabei de colocar aqui. Ó, tá? Então, a gente vai fazer essa substituição primeiro. Então, vamos copiar esse y aqui e jogar tudo aqui. Então, o que é o cosseno de... O que é a cotangente de 2x? É esse cara aqui, ó. Então, traz isso para cá. O que é a cossecante de 2x? É isso aqui. Então, traz esse cara para cá. Certo? Muito bem. Aí, agora, tá vendo que a gente tem arco duplo nos dois? Então, vamos fazer esse arco duplo sumir. Ó. No lugar disso aqui, eu escrevo quem é o cosseno de 2x. E como os dois, né, denominadores são senos de 2x, vai ficar um denominador só, né?
Ó, vou até colocar aqui primeiro. Então, todo mundo sob seno de 2x. E aqui vai ser o cosseno de 2x mais 1. Então, como ele tem uma soma, eu vou pôr em parênteses aqui para não confundir. Bom, o que é o cosseno de 2x? É o cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x mais 1. Certo? E o que é o seno de 2x? É 2 seno x cosseno x. Ó, é isso aí. Bom, aí, veja bem. Aqui em cima, eu tenho seno ao quadrado de x. Aqui eu tenho cosseno ao quadrado de x, né? Mais 1. Toda vez que você tiver alguém ao quadrado, de seno ou cosseno, é porque ele está pedindo para você usar a relação fundamental. Então, aqui, ó, rascunho rapidinho. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1. Então, vamos ver aqui. Ó. Se eu isolar o seno ao quadrado, então esse cosseno ao quadrado ele vai para o outro lado. Negativo, né? Ó, vai negativo. Daí, eu vou colocar esse 1 menos cosseno ao quadrado aqui no lugar do seno ao quadrado. Ó. Então, no lugar daquele seno ao quadrado, 1 menos cosseno ao quadrado. Então, vamos copiar aqui, só para fazer a substituição. Olha lá. Bom, então, no lugar do seno ao quadrado, eu abro um parênteses, né? E coloco 1 menos cosseno ao quadrado de x. Pronto. E aqui agora tem distributiva de sinal, né? Então, vamos distribuir o sinal ali em todo mundo. Ó. Então, vai ficar menos 1, que já está ali, né? E aqui vai ficar mais cosseno ao quadrado de x. Ou seja, quase o processozinho para achar o arco metade, né? Aí, esse cosseno ao quadrado, ó, junta com esse cosseno ao quadrado aqui. Vai dar 2, né? Então, a gente vai ter 2 cosseno ao quadrado de x. E só, porque menos 1 mais 1 vai embora. E embaixo, a gente vai ter 2 seno x cosseno x. Prontinho. Bom, como a gente só tem produto em cima e embaixo, aqui então a gente pode simplificar. Ó. Aqui tem cosseno vezes cosseno. Então, dá para cortar com um cosseno aqui embaixo. O 2 corta com 2. Olha lá, o que vai sobrar agora? Ó? Cosseno sobre seno. Ué, cosseno de x sobre seno de x? Ah, isso é a mesma coisa que a cotangente, né? Porque é o inverso da tangente, ó. Então, isso aqui é a mesma coisa que a cotangente de x. E acabou, certo? Ó, então, vamos relembrar aqui o que era o exercício. Ó. Ele deu para a gente essa expressão aqui, ó, e queria que a gente escrevesse da forma mais simples possível. Então, o que eu fiz? Ó? Eu sumi com a cotangente e a cossecante e deixei ambos escritos em função de seno e cosseno. Como eles são arco duplo, então eu desenvolvi a fórmula do arco duplo para eles aqui dentro. Ó. Olha lá. Ao fazer isso, o que a gente fez agora? Aqui apareceu cosseno e seno ao quadrado. Então, pela relação fundamental, aqui ó, eu deixei tudo em função de cosseno. Feito isso, quando a gente juntou, aí caiu numa expressão só, onde eu simplifiquei e cheguei na cotangente de x. Tá certo? Bom, então é assim que a gente trabalha com arco duplo. Bom, então agora eu vou fazer exemplos de arco metade. Bom, então suponhamos que o exercício peça o seguinte. Ele quer que a gente calcule quanto que é o seno de 22 graus e 30 minutos mais o cosseno de 22 graus e 30 minutos. Quanto que vai dar essa soma aí? Vamos chamar de y. Bom, então a gente tem que determinar esse seno e esse cosseno.
Lembrando o seguinte, que 22 graus e 30 minutos é a mesma coisa que 22 graus e meio, que, por sinal, é a metade de 45. Então, preciso determinar o seno do arco metade de 45 e o cosseno do arco metade de 45. Então, o que a gente faz aqui? Então, vamos começar com o seno. O seno da metade de alguém, no caso aqui, já vou até colocar metade de 45, ele é determinado como? Ele vai ser mais ou menos a raiz de 1 menos o cosseno de 45, né? Lembra que o cosseno ele tem o sinal de menos, né? Sobre 2. Bom, como é 22 e 30, 22 e 30 está no primeiro quadrante, então é positivo, né? Então, a gente não precisa colocar e nem pode esse mais ou menos aí. Bom, feito isso, aqui então já acabou, né? Então vai ficar raiz de 1 menos o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E isso tudo ainda continua sobre 2. O que a gente pode fazer aqui dentro é um MMC, né? Em cima, no caso, que fica 2. Então, vai ficar 2 menos raiz de 2, né? Aqui em cima. Isso aqui tudo dentro de uma raiz só. Só tirar aqui, porque ficou complicado de escrever essa raiz. E aí, como está sobre 2, então fica sobre 4, né? Ou seja, então isso aqui vai ficar 2 menos raiz de 2 sobre 4. Só que isso aqui tudo está dentro da raiz, né? Então, essa raiz de 4, ela some, ela sai. Então, fica uma raiz em cima e um 2 embaixo. Bom, esse aqui é o seno do arco metade. Então, agora eu preciso do cosseno, né? Então, o cosseno do arco metade de 45, como que a gente encontra? Do mesmo jeito, né? Mais ou menos a raiz de alguém, só que aqui agora é uma soma do cosseno de 45, que é o dobro desse cara aqui, sobre 2. Aí, mesma coisa, né? Como é o cosseno de 22 e 30, está no primeiro quadrante, então não tem mais ou menos. Tá? Ele tem que ser positivo. Bom, aí, o cosseno de 45, ele é raiz de 2 sobre 2, né? Então, isso aqui é 1 mais raiz de 2 sobre 2 sobre 2. Isso aqui tudo dentro da raiz. Calcula MMC em cima do mesmo jeito, que vai ser 2, né? Então, vai ficar 2 mais raiz de 2 sobre 2. Aí, note que vai se dar o mesmo processo aqui, né? Vai ficar sobre 4, Então, vai ficar 2 mais raiz de 2 sobre 4 dentro da raiz. Só que a raiz de 4 é 2. Então, vai ficar uma raiz em cima e o 2 aqui embaixo. Bom, feito isso, olha lá. Encontramos aí tanto o cosseno de 22,5, que é esse cara aqui, e o seno de 22,5, que é esse cara aqui. Portanto, o que vai ser isso aqui? Vai ser esse valor aqui, vou trazer para cá, mais esse valor aqui embaixo, que é esse aqui. Bom, como que é a soma dos dois? Basta somar aqui, os radicais. Só que os radicais eles são diferentes, né? Então, aqui no caso, não dá para somar, não. A única coisa que dá para fazer aqui é colocar os dois sobre o mesmo denominador, né? Porque aqui é raiz de 2 menos a raiz de 2, mais a raiz de 2 mais a raiz de 2. Então, como são radicais diferentes, isso aqui a gente não vai juntar, não. Então, vai ficar desse jeito aqui eternamente. Tá certo? Bom, então, é assim que a gente trabalha com arco duplo, com arco metade. São apenas alguns exemplos. Espero que tenha deixado assim uma luz para vocês, né? Resolver outros exercícios aí. Deixo para vocês o meu abraço e até a próxima. Valeu!